Bem-vindos a mais um episódio do podcast Contexto Humanas. Hoje nós trouxemos um mega tema para vocês, a crise da democracia. Será que ela existe? Nós estamos aqui com a mesa hoje bastante recheada. Eu sou o professor Mariano, estou aqui com meu amigo... Professor Cláudio Custódio. E temos um convidado especialíssimo aqui, queria que ele se apresentasse para vocês. Bem, meu nome é João Carlos, eu sou também professor de História e tenho uma formação em Direito. Atualmente eu faço doutorado em Direito, fiz um mestrado na área de Pensamento Político e Direito, então é sempre com essa perspectiva ligada ao direito público, à democracia, à história. Atualmente eu estudo esses fenômenos, né? Eu estudo a crise da democracia, estudo como os negacionistas, no caso histórico, influenciam essa crise do sistema democrático, a formação de discursos de ódio. E espero poder contribuir com vocês, dar uma palavra aqui para todo mundo que está nos escutando ou nos vendo. Vai contribuir sem sombra de dúvidas. E você veja que o nosso podcast está ficando chique. Temos um correspondente internacional que está de férias no Brasil e já colocamos para trabalhar. Evidentemente, está aqui e eu tenho certeza que vocês vão gostar muito desse nosso papo. Esse nosso papo ele vai estar dividido, vocês vão perceber quando a gente começar aqui a conversa, em duas fases, né? Bem interessantes. A gente vai falar da crise da democracia de uma forma geral, né? Essa vai ser o nosso primeiro mote, e tentar entender quais são os seus sintomas e razões. E evidentemente que o Brasil, como está dentro desse modelo ocidental, tem sofrido bastante com isso. A gente vai estar também fazendo paralelo com a realidade da sociedade brasileira, envolvendo aí assuntos e temas que todos nós conhecemos e que estão muito presentes aí. Então vai ser assim, é um desses temas transversais que perpassam as ciências humanas. Né? A gente vai ter aqui abordagens da história, da filosofia, da geografia crítica, da filosofia, da sociologia, do direito. Então a gente vai estar trabalhando de uma forma bastante integrada hoje. Isso é um tema que tem a cara desse podcast. E chegamos naquele momento a fazer as nossas breves indicações de livros. Tem algum aí, Claudinho, pra gente ver? Eu trouxe o clássico do momento, né? Como as Democracias Morrem, do Steven Levitsky e do Daniel Ziblatt. Para quem acompanhar aí no YouTube, tá aqui, ó. O livro é fantástico, é impressionante como os autores trazem ponto a ponto exemplos atuais ou da história do século XX, como o passo a passo das medidas antidemocráticas são sempre muito parecidos, né? 3 exemplos, inclusive já vou adiantando aqui para João que eu vou trazer esses exemplos, o caso da Rússia com Vladimir Putin, o caso da Hungria com o Viktor Orbán, o caso da Venezuela com o Nicolás Maduro atualmente, mas antes com o Hugo Chávez. Acho que são 3 exemplos chaves para nós entendermos como as medidas antidemocráticas acabam gerando a chegada ao poder desses pretensos e atuais ditadores. Um ponto importante na obra é a de que a tomada de poder não se dá mais por via dos tanques, aviões, assassinatos sistemáticos, né? Se dá de forma, eu diria, constitucional, a partir de um jogo constitucional duro, mas que é extremamente efetivo na chegada ao poder. O Putin, especificamente, você pode encontrar alguns documentários bacanas aí no YouTube, no Netflix, em outras plataformas, que trazem um pouco da história do Putin, como ele chega ao poder e o que é mais impressionante, como ele destrona os oligarcas russos do poder. Né? Porque os oligarcas eram bilionários que controlavam totalmente aquela sociedade, e o Putin vai chegando de mansinho, e simplesmente o cara coloca todo mundo no bolso. Inclusive um deles na prisão. Eu estou também com as indicações para fazer aqui. Eu estava pensando nesse livro, na verdade é uma coleção, né? São 4 volumes, que é um livro escrito, é um conjunto de artigos e também tem entrevistas, né, do filósofo grego contemporâneo Cornelius Castoriadis, As Encruzilhadas do Labirinto, né? Trouxe aqui o volume 1 e o 4. O volume 4 é o que eu mais gosto. Ele tem um subtítulo A Ascensão da Insignificância, e esse livro ele chama atenção porque tem tudo a ver com esse episódio, exatamente
porque ele aborda de como as democracias estavam em crise, na visão do Cornelius Castoriadis, já na década de 60. E muita coisa que está colocada aqui, que eu acho uma das análises mais inteligentes sobre esse tema, vai bater com o raciocínio, certamente, que a gente vai desenvolver aqui. Então fica aí, se você quer conhecer essa obra maravilhosa do Cornelius Castoriadis, As Encruzilhadas do Labirinto. E eu já estou vendo que João também tem um livro aqui para indicar. Na verdade são dois. Já que eu estou aqui, eu também quero aproveitar esse momento. São 2 livros do historiador americano Timothy Snyder. Um livro fininho, pequeno, você encontra facilmente online, você encontra facilmente nas livrarias, chamado Sobre a Tirania, 20 lições para o século XX, do século XX para o presente, do Timothy Snyder, está aqui no Kindle. É um livro pequenininho, 100 e poucas páginas. Ele tem capítulos muito curtos, mas sempre explicando por que nós temos de ter cuidado com os discursos autoritários e tirânicos que aparecem. Então, cuidado com grupos paramilitares, tenha cuidado com a língua, com o que você escuta, com as novas mudanças que podem vir a acontecer dos discursos, etc. Conheça a sua própria história, conheça a sua nação, cuidado com essas manipulações. E ele vai sempre nesse livro trazendo exemplos daquilo que aconteceu no século XX, não apenas na Alemanha, mas também na Itália e também na União Soviética. E o outro livro, se vocês me permitem, também do Timothy Snyder, se alguém se empolgar mais do que leu Como as Democracias Morrem, o livro do Castoriadis, que aí precisa de tempo. E esse livrinho que eu indiquei, também é do Timothy Snyder, chamado Na Contramão da Liberdade. Tem como subtítulo A Guinada Autoritária das Democracias Contemporâneas. É um livro em que o Snyder ele vai mostrar como a desorganização do sistema democrático na Europa do leste europeu, ele influencia a formação da desorganização do sistema democrático na Europa ocidental, nas relações entre os movimentos autoritários da Europa oriental, da Europa do leste europeu, com a Europa ocidental e também nos Estados Unidos. Então ele vai mostrar aqui com muito detalhe o que aconteceu na Ucrânia, o que aconteceu na Rússia, o que aconteceu na Polônia, o que aconteceu, as influências disso na ascensão de movimentos mais radicais na França, na Alemanha, nos Estados Unidos e na Inglaterra. É um livro muito bom, se bem que esse aqui ele é mais hardcore a leitura, mas o 20 lições sobre a tirania vale demais. É um livro curto, é um livro muito bacana. Excelente, maravilha. Então, estão aí todos os nossos espectadores, ouvintes ou telespectadores que estão aí nos assistindo por vídeo, né? Já tem aí excelentes dicas para o tema de hoje. Tá tudo anotado. E aí, eu quero só lembrar para vocês que nos sigam ou compartilhem esse episódio. Nós estamos disponíveis em todas as plataformas. Você pode procurar o podcast Contexto Humanas no Spotify, na Amazon Music, no Deezer, Apple Music / iTunes. E se você quiser nos assistir via YouTube, estaremos lá. Esses homens bonitos e inteligentes que vão estar lá, né, para vocês aí assistirem esse importante debate. Tenho certeza que vocês vão hoje entender um pouquinho, porque não dá para falar tudo, mas vocês vão entender um pouquinho do porquê que os sistemas democráticos entram em constantes crises, talvez da Grécia Antiga até hoje, né? Com problemas muito semelhantes. E lembrando que o podcast é um oferecimento dos nossos bolsos a partir do nosso curso isolado de Ciências Humanas. O SIC está aqui. Lembrando mais uma vez, para quem está nos conhecendo, esse é o nosso curso isolado, né, presencial para os estudantes que estão em Natal e que estão aí se preparando para Enem e vestibulares. Atualmente, eu e o professor Cláudio somos os professores do curso esse que foi fundado juntamente comigo, com o professor João Carlos, que aqui está, e trabalhou anos comigo, exatamente, nesse e em outros cursos, mas que hoje resolveu respirar outros ares, mas que estará voltando aqui para dar suas importantes contribuições também. Acho que é isso. Vamos para o episódio, né? Vamos lá. Vamos lá, então.
E aí, pessoal, estamos aqui com o nosso terceiro episódio do podcast Contexto Humanas. Estamos com esse tema extraordinário, bastante atual, que não podia deixar de ser discutido nesse momento, e que é a crise da democracia. E estamos aqui hoje com a mesa bastante recheada. Eu sou o professor Mariano, estou aqui com meu amigo... Professor Cláudio Custódio, e esse... Na minha opinião, é o melhor tema, vai ser o mais divertido, viu, Mariano? Vai. E hoje nós temos um convidado especial, que é formado na área de Direito, na área de História, nosso grande colega e amigo. Queria que ele se apresentasse aqui para vocês. Olá, pessoal. Primeiro, é uma satisfação enorme poder participar aqui com vocês desse podcast, né, que é essa experiência que vocês estão desenvolvendo com esses conteúdos muito bons. E para... me apresentar rapidamente, meu nome é João Carlos, eu tenho formação em História, tenho formação em Direito. Atualmente eu faço doutorado em Direito no Canadá, estudo na Queen's University e estudo essa interseção, digamos assim, um conteúdo que mistura um pouco a História, um pouco o Direito, um pouco a filosofia política e sempre está relacionado com... O meu tema é muito mais relacionado com as questões contemporâneas, como, por exemplo, a crise da democracia. Então, perfeito. É um tema para a gente discutir. Ninguém melhor para a gente debater esse tema, né? Aproveitamos as férias, né, professor? Não te conhecia pessoalmente, só de ouvir falar, sempre falando. O pessoal sempre falou muito bem. A gente sabe, veio de férias para o Brasil, vai trabalhar. Tem que trabalhar. Não tem muita coisa para fazer, né? Então chama aqui, vai ter que trabalhar. Então, estamos juntos aí nesse tema, né? Estamos juntos. É um tema aí que tem um apelo muito forte, porque é uma questão muito contemporânea. O Brasil esteve envolvido nisso, se fala nisso nas análises políticas recentes, em todos os canais praticamente, mas tenho certeza que esse não é um fenômeno apenas nosso. E para começar esse debate aqui, esse tema, esse bate-papo, queria fazer uma pergunta aqui para João Carlos, e ele pode até falar um pouquinho do que ele anda estudando também lá no Canadá. Se de fato a democracia no Ocidente ela está em crise, o que você acha, João? Ela está em crise e eu acho que a crise da democracia hoje ela vive o seu pior momento nos últimos anos, mas ela está constantemente em crise, digamos assim, desde pelo menos, se discute isso nas ciências humanas, pelo menos desde os anos 80, né? A gente deve lembrar que uma das grandes discussões sobre democracia que apareceram nos anos 80 vieram com Habermas. Habermas fez uma grande discussão sobre a crise da democracia representativa, que é a democracia que nós temos, né, em que as pessoas votam nos seus representantes e os representantes supostamente lhe representando estão lá no Congresso e no Senado ou nos parlamentos. E Habermas discutia esse modelo como um modelo que deveria ser repensado por um modelo de democracia deliberativa, em que as pessoas participassem muito mais das decisões, né? De forma que a democracia ela fosse pulverizada ou capilarizada entre os grupos, para que as pessoas pudessem tomar decisões a partir de discussões racionais, né, entre os grupos. Ou seja, se imagine que isso é pensado nos anos 80, quando o modelo de democracia representativa que nós temos é um modelo que estava sendo repensado por quê? O Muro de Berlim tinha caído, porque nós estávamos vivendo a época do neoliberalismo. Então o neoliberalismo mudava a ideia de economia, né, de um Estado maior para um Estado menor. Sim. E se discutia se o processo democrático deveria ser repensado ou não. E isso se dava tanto nos âmbitos da esquerda, quanto, por exemplo, nos âmbitos da direita. Foram nos anos 90, principalmente, que começaram a surgir os grandes estudos na direita, sobretudo americana. Depois vieram a ser conhecidos muito mais como estudos libertários, em que se imaginava que o Estado deveria ter uma presença cada vez menor na atividade popular, né? Inclusive legiferante, leis, a ideia de menos lei, menos burocracia, tudo isso não era apenas o Estado, mas era também o sistema democrático. Se discutir se o sistema de votação lá, de colocar a cédula, ainda naquela época, na urna, ele representava aquilo que os americanos queriam. E se não seria melhor praticamente abandonar isso. Sim. Tem um livro muito interessante de um jurista americano chamado Elias Somin, que é um jurista libertário, em que ele diz que muito mais importante do que você ter uma votação na urna
é você votar se movimentando. O argumento dele é o seguinte, vê só como o argumento dele é interessante. Ele dizia assim, muitas vezes os estados eles têm muito mais sucesso a partir da forma como eles atraem as pessoas do que a partir da forma como as pessoas votam. Então, se o estado tem uma política boa e atrai as pessoas, então as pessoas se movem de um canto para o outro. Então elas estariam votando com seus pés, saindo de um canto ruim e indo para um canto bom, atraindo. Então ele permitia... É uma visão libertária geral, porque não fala em fronteira, porque não fala em uma série de coisas. Mas a ideia dele era, não necessariamente você tem que ter a votação para que sejam eleitos representantes e não necessariamente isso precisa acontecer. Você pode ter grandes transformações na democracia e no sistema político a partir da economia mais liberal, mais aberta, em que as pessoas vão ter as transformações econômicas e elas vão se destinar para os cantos em que elas queiram ir. Mas, obviamente, isso aí é no plano das ideias, nunca aconteceu em absolutamente canto nenhum. Agora, o mais recente é que a gente vê, mais recentemente é que a gente vê as democracias numa crise ainda mais significativa. Principalmente, eu acredito, a partir da segunda metade da década de 2010. Para cá. Que é quando a gente começa a ver isso. Por exemplo, na França, você teve uma pouca participação popular em algumas eleições. Sim. Que permitiram que a extrema-direita chegasse ao segundo turno com chances de vitórias. Uma vez com a Jean-Marie Le Pen e segundo com a filha dele. Com a filha dele. Le Pen, né? Você teve... na Itália, duas vezes, exatamente. A filha 2 vezes, e ele uma vez, né? Você teve na Itália. A Itália me parece um laboratório de crise de democracia tão grande quanto os outros países, né? Histórico, né? Mas a Itália, você teve o desenvolvimento de... Você não conseguia formatar um governo, nem que fosse de coalizão. Você tinha governos minoritários ou praticamente interinos ao longo do tempo. Né? E a Itália funcionava porque era um sistema parlamentarista, diferentemente daqui, em que a crise tem muito mais possibilidade de escape do que no sistema presidencialista. Sim. Mas veja que a Itália teve a expansão de um movimento político chamado Movimento 5 Estrelas, que era um movimento liderado por Matteo Salvini, que era a ideia dos outsiders na política. A ideia de que quem está de fora é que precisa vir à política e tirar o establishment, ou seja, a crítica do estabelecimento, do status quo político, como se aqueles que estão fazendo a política, digamos assim, profissional, são os culpados por absolutamente tudo e que era necessário que outras pessoas viessem. E essas pessoas precisariam mudar o sistema. Aí então a grande armadilha. Porque se você diz, eu tenho que entrar... Não apenas porque é necessário que novas pessoas entrem, mas é necessário mudar o sistema, porque o sistema é podre, então eu estou dizendo que o sistema democrático é podre. Essa é a consequência da ideia. A ideia eu tenho que entrar para mudar, mas eu preciso mudar também o sistema. Não é? E no caso italiano do Movimento 5 Estrelas, eu lembro que o movimento se amparou muito na dinâmica de fake news, de estruturas dentro da internet, né, que... Se eu não estiver enganado, serviu de base, inclusive, para a própria dinâmica lá do Steve Bannon lá nos Estados Unidos, né? Sim. E, por sua vez, também resvalou aqui para o Brasil também, com o Carluxo, né? Com a turma todinha que a gente conhece do... Foi meio consequência, exato, do conhecido Gabinete do Ódio, né? Como ficou conhecido pela CPI na época, né? No início da... Eu não sei se eu vou quebrar muito seu raciocínio, João. Quando você traz a coisa do outsider, que acaba sendo uma coisa forte até mesmo aqui no nosso estado, quando a gente elege o senador Stevenson, por exemplo, um outsider. Até um certo ponto, o próprio Bolsonaro, ele apesar de ser um cara que estava no poder legislativo há vários mandatos, ele trouxe um pouco disso também. Ele se elege com essa pecha. Eu sou um cara honesto. Isso, não tem nenhum processo. Então, ele trouxe muito isso. Vou quebrar o sistema. Exato. Ou mostrar como ele funciona, para mudar. E nos Estados Unidos, o Donald Trump também foi a mesma coisa, exatamente. Né? É muito interessante quando você tem essa pegada do outsider. E assim, essa ideia do outsider, daquele que é de fora, já é um sintoma da crise democrática. Sim. Porque significa dizer que a população, aqueles que votam, não estão mais conseguindo se reconhecer nos seus próprios representantes. Sim. Vejam. E isso daí é um sintoma, mas tem vários motivos. Uma das motivações que a gente consegue perceber é que as mudanças econômicas que aconteceram ao longo dos últimos 30, 40 anos, eles ampliaram
o abismo econômico-social entre grupos populacionais. Então, se a gente for perceber que nos últimos 40 anos, por exemplo, nos Estados Unidos, 1% da população domina mais de 50% de todo o PIB americano, e que 80% da população é responsável por 7% do PIB. 7%. Então você entende por que aquela população não se sente representada. Porque ela diz, de que adianta eu votar se não chega em mim políticas que me auxiliem, ou, e aí é outra visão, quando chegam, são para me prejudicar. Sim. Ou para beneficiar grupo A em detrimento de mim. Porque existe também essa ideia de que a política pública que está sendo feita para reparar um determinado problema num determinado grupo é visto por outro grupo como algo ruim. Está me prejudicando. Como está me prejudicando. Porque no Brasil ficou muito claro com a política de cotas. Né? E nos Estados Unidos também, né? Então você tem populações que começavam a não mais se reconhecer nos seus próprios representantes. Você tem, voltando aqui para o meu raciocínio, há muito tempo que se discute transformações de democracia, a primeira coisa. Né? Se sabe que a democracia representativa tem falhas e é necessário encontrar formas de melhorar. Então você tem desde uma proposta mais radical à esquerda, como por exemplo a proposta de Habermas, da democracia deliberativa. Sim. Você tem uma proposta mais radical à direita. Quando eu digo radical, não é de extremismo, é radical no sentido de opostas. De uma democracia libertária, em que você praticamente não deveria mais ter sistema de votação. Né? O argumento é interessante, que ele diz assim, se um americano médio hoje demora muito mais tempo investigando qual é o telefone celular que ele vai comprar do que a política pública que ele vai... Sim. Em quem ele vai votar por política pública A ou B. Por quê? Porque ele não percebe a influência direta daquela política na sua vida, mas ele percebe a influência direta do seu telefone. Sim. Então é isso que os libertários argumentam. Ele tem que ter algo que interfere diretamente na sua vida. Por isso, votar andando, né? Indo para um canto para o outro. E aí você tem mudanças no sistema econômico. As mudanças nos sistemas econômicos que consolidaram a democracia, elas são fatores para a desorganização do sistema de representação política. Onde é que eu quero chegar nisso? Até os anos 70 e 80, a gente tinha organizações de classe muito fortes, que tinham possibilidade de fazer lobby. Quando eu falo lobby, no sentido legal, não no sentido de imoralidade, no sentido de você pressionar uma parte do governo para conseguir uma política pública. Então, por exemplo, você tinha sindicatos fortes. Né? Sindicatos muito fortes que conseguiam, a partir daí, garantir eleições de representantes, não é? E garantir que fossem feitas leis que permitissem... Mas você fala de forma geral, no mundo ocidental? No mundo ocidental, ou você está direcionando para algum país? Não, aí eu penso... eu acho que a crise do modelo sindical, ela acontece nos Estados Unidos, principalmente na época do governo Reagan, né, a partir dos anos 80, e ela chega no Brasil também, sobretudo a partir do governo Fernando Henrique Cardoso. Sim. E ele vai se desenvolver. Então, recentemente, já no governo Temer, você teve reformas que acabaram, por exemplo, com o imposto sindical. O golpe de misericórdia. Exatamente. E existe toda uma retórica que é contrária ao movimento. Concordo? Que diz que o movimento sindical é um movimento ruim, que é um movimento... Para ir para o básico, é um movimento que não auxilia o desenvolvimento econômico. Para o básico, vamos dizer. Só que o movimento sindical ele representava uma consciência de classe. Sim. Era um grupo que se via representado e que acreditava na participação política porque via resultados na sua vida. Quando você tinha centrais sindicais fortes nos Estados Unidos que conseguiam acordo A ou B junto com as indústrias automobilísticas, que conseguiam aqui no Brasil acordo A ou B com a indústria A ou B, que permitia que as pessoas tivessem um crescimento econômico. Então, isso daí gerou e formatou partidos políticos, candidatos importantes. E quando esse sistema, quando há uma transformação no sistema capitalista que implode essas formas de representação, na minha opinião, o que acontece é que essas formas de representação, cada vez mais, elas são diluídas no indivíduo. Sim. Ou seja... Cada um por si. Cada um por si. E aí você não percebe mais a grande transformação na sua comunidade ou na sua coletividade. Você quer ver a transformação em você.
E muitas vezes a política pública não chega em você. E aí isso contribui com o camarada considerar que o sistema democrático é ineficiente. Esse é um ponto que eu queria até comentar um pouco, assim, ouvindo o seu desenrolado raciocínio, João, e já estava aqui pensando algumas coisas, voltando ao Habermas. O Jürgen Habermas, essa teoria que ele desenvolve, né, no geral, a teoria da ação comunicativa, ele é bem engajado nessa discussão, ele traz uma análise das razões da crise da democracia que toca muito nesse ponto final desse seu primeiro raciocínio aqui. O Habermas, ele diz que quanto mais se privatiza todos os segmentos da vida, entrando nessa zona de um excesso de individualismo, se perde aquilo que é essencial para o desenvolvimento da democracia, que é a preocupação com o público. É o zelo com o público. Eu estou muito mais preocupado com questões privadas e particulares. Tanto é que nessa teoria da ação comunicativa, que ele vai desenvolver pensando, por exemplo, como seria a reestruturação dos sistemas de comunicação de um país que zele pelo debate democrático no espaço público. Ele defende sempre que haja essa mescla da informação pública e privada e particular. Eles, a partir do momento que uma sociedade privatiza todos os seus canais de informação, as pessoas estão privadas do debate público, a preocupação com o público está esvaziada. E aí o que é muito interessante nesse debate do Habermas é que quando a gente pensa na história da democracia, a gente lembra que ela nasceu da Assembleia. Uhum. Ela nasceu da preocupação com a polis grega e de um tipo de polis. Né? Ou seja, a gente vai lembrar lá atrás de que é fundamental que o cidadão ele se sinta cada vez mais engajado nesse debate. Tem até aquela velha máxima que o Aristóteles, lá no século IV a.C., já falava, né? Eu posso dividir a sociedade, os habitantes de uma cidade em dois grupos. Os políticos, e não no sentido da política profissional, mas no sentido do cidadão que se preocupa e se engaja com isso, né? E ele chamava... E os idiotas. Os idiotas são exatamente aqueles que não levam as preocupações políticas a sério. São aqueles que estão preocupados apenas com suas questões particulares, que ele considerava frívolas, né? São questões, assim, triviais, banais, que não acrescentam e não somam muito. E aí, por que eu trago essa reflexão? E pensando também no seu raciocínio. Porque cada vez mais, hoje, a gente percebe que, inclusive, eu acho que as questões das tecnologias também faz todo um sentido nisso, ela tem uma responsabilidade nisso muito grande, ela está nos tornando cada vez mais individualizados numa bolha. Assim, falando às claras, está faltando rua, está faltando assembleia, está faltando as pessoas se preocuparem com o que é público. Olha, você falou nessa coisa aí, nessa alegoria do americano médio estar preocupado com o seu telefone, casou muito bem, eu até marquei aqui com um post-itzinho aqui, uma citação de um filósofo grego contemporâneo, que é o Cornélios Castoriadis, né? Que eu indiquei esse livro aqui na abertura do nosso podcast. Mas tem uma citação aqui do Castoriadis, que é o seguinte: essa entrevista que ele deu para o Le Monde, na França, é de 1964. E aí o Le Monde faz uma pergunta longa e pergunta assim para ele, mais ou menos assim. Diz assim, Castoriadis, mas você acha que a democracia... ela não esbarra num grande problema, que é o fato hoje das sociedades serem muito populosas? Tem muita gente. E se tem muita gente, tem muitos interesses. E como que a gente ia conseguir chegar num ponto comum? Aí ele fala o seguinte, ele fala, bom, é evidente que isso apresenta problemas imensos. Por exemplo, uma democracia verdadeira, direta, poderia funcionar não mais na escala de 30 mil cidadãos, como na Atenas clássica. Mas na escala de 40 milhões de cidadãos, como na França, ou mesmo na escala de bilhões de indivíduos em todo o planeta, é difícil. Problemas extremamente difíceis, mas que, em minha opinião, têm solução. Com uma condição, que é a condição de que a maioria dos seres humanos mobilize suas capacidades para criar soluções em lugar de se preocupar em saber quando se poderá ter uma televisão 3D. Né? Ou seja, isso aqui é 64. Essa entrevista, né? Então a gente volta a esse problema. Então você imagina um cara que está falando aqui em 64, ou os teóricos estavam falando da década de 80, década de 70,
eles nem imaginavam ainda o poder avassalador que a internet produziria nas nossas relações interpessoais, na nossa relação entre o privado e o público, por exemplo, né? Então você imagina o sintoma gravíssimo, né, disso que a gente está vivendo até hoje. Com as preocupações, os prognósticos, os diagnósticos desses intelectuais das décadas passadas são muito certeiros, né? Muito assertivos. Perfeito, Mariano. Eu queria aproveitar e levantar para João. Já estou íntimo aqui, viu, João? João Carlos, mas é João. Eu queria levantar, saber até que ponto você tem mais informações sobre alguns desses países que acabaram vivendo diretamente a crise em suas democracias, no caso. É o caso da Hungria, com Viktor Orbán. O caso da Rússia, com Vladimir Putin. O caso da Venezuela, atualmente com Maduro, mas antes com o Hugo Chávez. Esses 3 casos, eles acabam desenvolvendo um modelo antidemocrático, no mínimo antidemocrático, a partir das suas respectivas democracias em pleno funcionamento. E é justamente, né, a minha indicação também do dia, apresentada na introdução do podcast do dia, Como as Democracias Morrem, do Steven Levitsky, que ele coloca justamente a forma como eles chegam ao poder, fazendo um jogo duro constitucional, né, em determinado momento se apoderando do judiciário, no caso do Hugo Chávez especificamente, né, que ele empoderou muito o judiciário, a Suprema Corte. Então, dentro desses 3 exemplos, tem algum que você pode trazer, algo mais específico, algo mais pontual, ou algum outro que você tenha mais conhecimento que você também pode... Não, claro. A tese básica, digamos assim, né, do Stephen Levitsky e do Daniel Ziblatt, você mencionou, né, um livro interessantíssimo, muito bom. Foi escrito logo que começou a se discutir com força, né, essa crise, digamos assim, o grande livro do momento. É que os sistemas democráticos contemporâneos, eles não morrem de golpes anunciados, como eles morriam na década de 30, de 20 e de 30, né, como aconteceu na incipiente democracia da República de Weimar, na Alemanha, né, quando Hitler tomou o poder. E as democracias latino-americanas, que todas perderam seu poder, né, se transformaram em ditaduras, Chile, Argentina, Uruguai, Brasil, através de golpes. O que ele diz atualmente é que os autoritários, eles assumem, através das próprias estruturas e possibilidades democráticas, posições que os levam a internamente corroer o sistema democrático. Não é isso? Corroer o sistema democrático. E parece que é como se fosse um livro de regras, como se fosse um playbook, que a gente utiliza essa expressão lá, como se fosse um livro de regras, que a gente percebe que aconteceu em vários países, e aí o exemplo do leste europeu, acho que ele é muito interessante, porque o exemplo que parecia que era o que estava sendo seguido no nosso país, sobretudo na Hungria e na Polônia, é que você tem, inicialmente, eleições antissistema. Ou seja, na hora em que houve eleições, quando aqueles que se colocavam como representantes da novidade se diziam contrários ao sistema que estava imposto. Não necessariamente completamente contrários, mas eleições antissistema, dizer que mais ou menos no sentido de que nós temos que mudar, nós temos que fazer aquilo, etc. Ao assumir esses sistemas, ao assumir o poder, começa a acontecer reformas lentas que vão enfraquecendo as instituições. Você acabou de mencionar, né, Cláudio, na Venezuela, mas também acontece na Polônia. As mudanças no sistema, juízes que vão ou se aposentando ou que são, digamos assim, forçados a se aposentar, e nomeações de novos juízes que são 100% vinculados ao projeto de poder de um determinado grupo ou de um determinado nome, de uma determinada pessoa. E aí você começa a dar uma aparência de legalidade e de constitucionalidade a atos que não são legais, não são constitucionais. Sim. Ou seja, se você começa a ter
uma Suprema Corte, ou se você começa a ter tribunais que passam a ter decisões que são contrários àquilo que deveria ser, mas ele dá um ar de legalidade, é como se aquela mudança fosse uma mudança legal, correta, coerente. Não é? Então isso foi acontecendo lentamente na Hungria. E aí veja que existem algumas coisas interessantes. O discurso antissistema, no caso da Hungria, o discurso nacionalista, muito forte. Tanto é que a Hungria é interessante perceber que nesses momentos de crise de democracia se procura encontrar sempre aquele que faz parte, aquela figura ou aquele grupo que pode se colocar, que é o grupo sabotador do Estado. Sim. Né? Então, na Hungria se falava muito, já começou -se a falar novamente dos judeus, por exemplo, né? É o bode expiatório. O bode expiatório. Para promover a mudança, né? Exatamente. A mudança que se almeja. Para a mudança que se almeja. Então você tem um processo que são de corrosões internas. E aí, ao longo de anos, as instituições não têm mais como se proteger. Já se moldaram. Porque veja só o que acontece na Venezuela. Você tem um judiciário que é completamente vinculado ao pensamento majoritário Maduro. O legislativo, criou-se um outro legislativo, né, em que você permite uma maior participação dos grupos que são favoráveis ao Maduro, e o exército é cooptado. Totalmente. Então você tem todas as instituições foram sendo lentamente corrompidas. A Venezuela era uma das democracias, com todos os problemas econômicos, era uma das democracias mais longevas da América Latina. E eles foram sendo corrompidos lentamente ao longo da era Chávez e se consolidaram, a corrosão se consolidou na época de Maduro. Essa é uma dos pontos mais sensíveis das democracias, do modelo democrático em si, né? Essa condição, essa é uma característica, né? Algumas pessoas falam em defeito, não sei se é um defeito, mas é uma característica. Porque a democracia, ela acolhe com muita facilidade os seus próprios detratores, né? Exatamente. Ela acolhe com muita facilidade. E eu não sei se tem uma maneira de se resolver isso. É uma discussão muito antiga, porque né? isso é uma discussão de ética. Isso é uma discussão... Se você for olhar, essa é uma discussão que existe da época de formação da democracia na Grécia Antiga, quando se discutiu o ostracismo, por exemplo. Quando o Clístenes botou os tiranos para correr Exatamente. lá, porque senão o modelo democrático não ia ser. Não funcionaria. E você criava a possibilidade de fazer com que um líder político ficasse longe da cidade-estado, para que ele não interferisse mais. Sim. Mas veja, está se discutindo muito, e é muito interessante esse tema atualmente, que é o chamado tema da democracia militante. O que é isso? Onde é que sai esse termo? Na década de 30, um filósofo alemão chamado Karl Loewenstein, ele migra, né, com a ascensão do nazismo, vai para os Estados Unidos. Nos Estados Unidos, ele publica 2 artigos em que ele analisa a crise da democracia da República de Weimar, na Alemanha, como é que a República de Weimar, onde foi que ela falhou para permitir a ascensão de Hitler, e ele diz... Ele cria como se fosse um passo a passo do que é que deve ser feito para que a democracia não falhe. E uma das coisas que ele diz é que a democracia, ela não pode conviver com aqueles que tentam lhe destruir. Ela tem que ser militante. Quando diz militante, ela tem que estar ativa, com os olhos ativos, vigilantes, para os grupos que querem lhe destruir. Então ele dizia vários elementos que a gente olha lá, e a descrição do que acontecia no nazismo e a descrição do que acontece em outros sistemas. É necessário ter cuidado com grupos que se formam de maneira uníssona, com, por exemplo, vestimentas iguais, porque se cria uma noção de unidade, que era o que acontecia na Alemanha, com as camisas pretas, camisas pardas, no partido, do mesmo jeito da Itália. É necessário ter cuidado com a retórica nacionalista, é necessário ter cuidado com a retórica que procure um bode expiatório, é necessário ter cuidado com a retórica militarista, com a retórica de destruição do Estado de Direito, de que o Estado é necessário proteger as instituições, acima de tudo, e é necessário colocar na ilegalidade aqueles que se colocam contrário ao sistema. E aí o que é interessante é que se você for perceber a Alemanha pós-1945,
é um país que tinha tudo para ter muitos problemas. Porque, veja só, era um país dividido entre... Você tinha a Alemanha Ocidental e a Alemanha Oriental. Era um país que tinha que passar por um processo de desnazificação. Intenso. Né? Em que uma grande quantidade de elementos da sua elite tinham se vinculado ao nazismo. Então você precisava repensar uma Alemanha e repensar a própria elite alemã. E ainda teve o agravante de que o pós-Segunda Guerra colocou uma culpa muito pesada sobre os ombros da Alemanha, o que poderia ser, na verdade, o que foi um argumento muito forte em favor dessa elite nazificada, né? Olha, eles estão aqui, mais uma vez, massacrando a gente, né? Então você veja o trabalho Exatamente. que a Alemanha tinha. E existiam os movimentos de neonazistas, eles começaram com força total na década de 50. E foram sendo colocados na ilegalidade, foram sendo colocados aqueles que faziam parte foram sendo aprisionados, e os discursos que faziam apologia foram sendo tornados ilegais. A partir do desenvolvimento da democracia alemã, que se deu com a nova Constituição alemã, a Lei Fundamental Alemã da década de 40, como um sistema em que a democracia tem o objetivo de se preservar. Sim. Recentemente, quem está nos acompanhando aqui deve lembrar, em dezembro, foi em novembro, não tenho certeza absoluta, houve uma tentativa de golpe na Alemanha. E eles saíram prendendo aí à torta e à direita, inclusive um camarada que era herdeiro do suposto trono alemão. Saíram prendendo todo mundo. Essas coisas de herdeiro tem todo mundo. Foi preso juiz, foi preso deputado. Não sabia, foi preso chegar nesse nível. Um monte de gente, ele sai prendendo gente na Itália, na Alemanha, em tudo que é canto. Por quê? Porque a democracia ela deve ser preservada acima de tudo, considerando a história alemã. Então eles entendem qual é a necessidade de preservação. Por isso que o problema, e talvez a Alemanha dê uma excelente resposta para esse problema, como garantir que a democracia se mantenha hoje? É difícil, porque vigiando. Porque se você... Claro, você precisa vigiar, mas você tem que entender até onde é que essa vigilância pode acontecer. Sim, claro. Porque existem discursos que podem ser entendidos por uma pessoa como discursos antidemocráticos, e para outros são críticas, por mais imorais que sejam, ou incorretas, mas são críticas justificáveis. E até onde é que você tem o meio termo? Isso que é o debate que existe até hoje entre cientistas políticos, principalmente entre estudiosos do direito. E um dos pontos importantes dentro desse limite, de você jogar dentro das 4 linhas, aí eu estou de propósito usando a expressão lá do ex-presidente Jair Bolsonaro, que não é uma dinâmica da nossa tradição jurídica, como é da inglesa ou da estadunidense. A questão dos costumes também, né? De como você deve lidar com determinadas situações sem ultrapassar o limite. Se você pensar, por exemplo, o modelo americano é um modelo em que o presidente tem muito poder, mas ao mesmo tempo o presidente sabe que ele não pode avançar tanto, sob pena do próprio Congresso também bater de frente. Mas eu lembro, você estava falando da questão da nazificação, da desnazificação pós-Segunda Guerra Mundial. Vocês devem lembrar de uma charge que é um toco de uma árvore cortada e a raiz gigante, é o símbolo do nazismo, né? E a representação justamente daquele toco cortado com um galhozinho florescendo para representar justamente as possibilidades desse discurso nacionalista, desse discurso preconceituoso. Já estou colocando as minhas palavras de que ele está ali, né? De que ele está ali. E que é necessário você estar prestando atenção. Isso. Com certeza. E aí, veio o mais estranho para mim, é como isso conseguiu florescer no Brasil numa velocidade tão grande. Aquele galinho estava lá, e de repente aquele galinho, ele cresceu com, sei lá, botaram hormônio no vegetal lá, e ele cresceu num modo tão rápido, né? Porque a direita estava no armário. Poxa, mas a direita estava no armário, mas como é que de uma hora para outra esse armário era tão grande que isso vai representar um percentual tão grande da população brasileira? Se você pensa, por exemplo, o Jair Bolsonaro, quando ele chega ao poder, ele coloca quantitativamente, ele coloca muitos militares em cargos de muito poder nos ministérios e em toda a estrutura do poder executivo. É um ponto que você trouxe agora há pouco, né? E que o Chaves fez isso lá na Venezuela. E o Bolsonaro fez isso muito bem. Eu até penso que o PT
E o próprio PSDB, quando chegaram à presidência, eles ocuparam os cargos importantes, como o Jair fez com os militares, com intelectuais, né, professores universitários, tá? E o Jair não fez isso, né? Se você analisar quantitativamente quem ocupou esses cargos no governo PSDB e depois no governo PT, são pessoas de peso na nossa sociedade. Isso. E de repente no governo Bolsonaro ele enche a estrutura de militares e empodera os militares. Né? Lembrando que no governo, já no final agora na transição, o comandante da Marinha não queria passar lá na posse do presidente. Pô, isso é sem noção, né? Isso é contra a dinâmica democrática. E passou meio que despercebido, vi poucas pessoas levantando críticas mais severas. Né? Meio que é como se nós tivéssemos nos dobrado a todo discurso radical, realmente, mesmo nós, né, que somos vozes na sociedade, a gente, vamos deixar pra lá. Não, pô, é a questão de viver a democracia e de estar questionando, lutando. Mas foram anos péssimos, assim, né? Vamos ver como é que vai ser os próximos isso tudo anos. que João argumentou, com os exemplos que Cláudio trouxe, me veio aqui à cabeça agora uma coisa interessante, que é muito comum aqui no Brasil, né? É a veiculação da palavra fascismo. E muita gente se debate sobre essa palavra. Eu vejo algumas pessoas comentando assim, essa é uma palavra que não deve ser usada, porque é uma coisa que se refere somente a um passado, não existe mais fascismo, o fascismo acabou, etc. As pessoas parecem não entender. Eu acho interessante que a pessoa utiliza um conceito da ciência política e diz, isso aí aconteceu só naquele período. Só naquele período. Mas as pessoas esquecem que quando a gente fala assim, olha, é preciso estar prestando atenção, né, nas brechas da democracia, ou seja, desse galinho que Cláudio falou aí, que está saindo do chão, porque antes mesmo de ser um modelo de Estado que vigorou nos anos 30 e nos anos 40, isso que a gente está compreendendo sob o termo fascismo é um sentimento. É um conjunto de sentimentos que ferem os princípios da democracia. Então, quando a gente utiliza hoje essa concepção, né, para dizer assim, olha, tem que prestar atenção porque tal costume é fascista, tal pensamento é fascista, muitas vezes é observando esse tipo de comportamento que usa a democracia para depois detratá-la, para corroê-la por dentro, né? Ou seja, são pessoas que usam um sistema, de certa maneira, mal intencionado para fazer essas mudanças, né? Porque quando alguém chega dentro de um sistema democrático, se elege democraticamente, dizendo assim, o meu projeto é mudar o sistema, e ele não coloca na frente, qual é o seu projeto? E ele também não fala de que o meu projeto é fazer com que as coisas que já estão aí funcionem, já é um sintoma de que alguma coisa complicada vem aí, né? Alguma coisa complicada. E me lembra muito, assim, poeticamente, aquela frase, eu acho que é do Brecht, né, dramaturgo, que ele fala assim, é preciso estar atento, pois a cadela do fascismo está sempre no cio. Né? Ou seja, é esse galinho, né? É esse sentimento, e isso não é novo, como a gente já falou aqui das relações históricas. Isso é uma preocupação lá atrás, porque no fundo, eu acho, em minha opinião, a democracia é uma forma de governar um sistema político muito complexo. Muito complexo. Não é à toa que a gente se desafia nisso enquanto espécie desde o século V a.C., quando ela começou a ser implementada na Grécia Antiga. E ela tem os seus avanços, seus retrocessos, seus revés, suas mudanças, suas adaptações. Então, é uma coisa realmente complicada. E a gente tem que discutir. E é aquela velha frase que circula. Olha, a democracia é cheia de falhas, mas ainda me parece ser o melhor sistema. Se você considerar que existe uma ética humana, se você considerar valores que são superiores às nossas particularidades, às idiosincrasias, né? Ou seja, existe uma concepção que a democracia precisa funcionar a partir de valores humanos muito, muito importantes. Acho que é essa questão que falta, só né, muitas vezes. Devolver para João, eu quero muito que essas pessoas aí que invadiram a Praça dos Três Poderes sejam punidas, muito. Sabe, a invasão do Capitólio nos Estados Unidos gerou mais de 900 processos, 900 processos e prisões. Não essa coisa de responder liberdade. Mais de 900 pessoas nos Estados Unidos estão presas. Então, eu espero que isso
aconteça no Brasil de fato. Mesmo aquela senhorinha lá que invadiu, que depredou e badernou, eu quero muito que aquela senhorinha fique presa também, sabe? Para que a cadela não volte. Não volte. Que a cadela não dê mais cria, sabe? Mas que sirva de exemplo, sabe, Mariana? É isso. Então, tem uma análise Muita gente quer isso. Tem uma análise muito importante que circula no Brasil, tá na historiografia, na ciência política. O João conhece muito bem ela. Como o João falou da Alemanha, e você trouxe esse exemplo do Brasil, a grande questão é que no processo de redemocratização do Brasil, né, se passou a mão na cabeça de muita gente. Sim. Quando se deveria ter feito o que, por exemplo, a Alemanha fez após a Segunda Guerra Mundial. Se a gente quiser trazer o exemplo para mais próximo, o que Chile e Argentina fizeram. Sim, perfeito, exatamente. África do Sul com apartheid. E que mesmo o Peru fez após o governo Fujimori. Exato. Então, se você não faz, amigo, o processo de reorganização do sistema democrático com rigor, o galho vai crescer, né? Mas assim, eu acho que são muitos elementos na história no Brasil que nos levam a pensar como é que de repente o autoritarismo retorna no Brasil como discurso forte. São tantas coisas. Primeiro é que nós somos uma sociedade autoritária. Eu acho isso. Quando eu digo eu acho isso, mas eu estou embasado em vários estudos. Nós somos uma sociedade fundada, que é um tema que vocês já discutiram aqui, mas fundada num sistema escravocrata, que é um sistema essencialmente autoritário. Então nós temos uma noção de relações particulares, por exemplo, entre aqueles que estão numa possibilidade de poder, estão no poder, e aqueles que estão embaixo, hierarquicamente, em que geralmente você tem ali uma noção de autoridade. Né? Não é uma liderança que é uma liderança construída, é uma liderança de cima para baixo. Então a sociedade é autoritária, a sociedade brasileira. A gente não se impressiona mais com a quantidade de utilização de crimes que acontecem no Brasil, absurdos, com pessoas que são, principalmente nas áreas periféricas, em que o Estado chega exclusivamente com o poder do direito criminal. E quando chega com o poder do direito criminal, às vezes chega só com o poder mesmo do domínio policial. Então você tem uma sociedade autoritária, primeiro ponto. Sem contar os grupos de extermínio, né? Exatamente. Então você tem uma sociedade autoritária que é uma sociedade que aceita isso, porque formou a sua estrutura histórica em torno disso. Segundo ponto, que eu acho interessante, é que a história republicana brasileira, ela foi formada em torno do Exército, como se o Exército fosse o fiador da República. Sim. Poder moderador. E aí vem esse papo. Tem o fiador da República. Então, quando o sistema foi implantado, foi um golpe, em 1889. Sim. Eu não estou querendo utilizar o argumento dos monarquistas, mas foi um golpe. Claro, formalmente eles tomaram o poder ali, é um golpe. Sem sombra de dúvida. Entre 1889 e a eleição de Prudente Moraes, os militares se digladiaram. Aquilo ali foi uma verdadeira ditadura. Tanto é que existem discussões se aquele momento inicial da República da Espada é uma ditadura ou não. Fechou o Congresso recém-aberto. Exatamente, fechou o Congresso e tal, estabeleceu... E aí por aí vai. E aí você percebe que todas as grandes crises institucionais da história do Brasil, o Exército ou as Forças Armadas aparecem como protagonistas. 1930, 1937, 1964, né? E por aí vai. Se a gente for colocar mais anteriormente, você tem tenentismo, etc. Então você tem um monte de... Você tem a política das salvações, você vai em 1910. Você tem vários momentos. Então, o Brasil, quando acabou quando estava no processo de extensão do seu último governo militar, não fez o que nós chamamos de justiça de transição. O Brasil escolheu um modelo de transição social que é chamado de modelo de esquecimento. Existem esses dois modelos, assim, que é o quê? A ideia de que vamos esquecer o que aconteceu, vamos anistiar quem cometeu o crime de um lado ou de outro. Mas aí tá na frase do Figueiredo. Figueiredo não passou a faixa e o repórter perguntou, ele ainda disse assim, eu quero que vocês me esqueçam. Tá na frase dele. Pois é. E aí onde é que tá o problema disso? É que na hora em que naquele momento você faz um processo de esquecimento. Você diz, vamos dar anistia, tá todo mundo bem. Volta a turma do exílio, volta não sei o quê, vocês organizam um partido político.
Os militares, naquele momento, se sentiam envergonhados. Por quê? Porque haviam deixado o Brasil, uma das maiores crises econômicas da história do Brasil. O Brasil está em frangalhos. A década de 80 Destruído. é culpa 100% da desorganização econômica que aconteceu nos governos militares. E, obviamente, o governo Sarney também não foi um... Sim. Bem, mas vocês conversaram aqui em outro momento. E você tem militares que não participam da política. Não é? Não participavam. Foi um momento de esquecimento. Mas percebam, nessa época aí que a gente começa a falar de crise da democracia aqui no Brasil, por volta ali, e aqui o grande momento, eu acho, no Brasil, que a gente fala em crise da democracia, é quando acontecem os grandes movimentos populares de 2013. A gente tem ali o quê? Começam a aparecer discursos que negam parte da história do Brasil. Tem um famoso... tem uma famosa coluna que foi publicada na Folha de São Paulo, na época, que diz que a ditadura brasileira não existiu. O que existiu foi uma dita branda. Nossa. Se você comparar dita branda, ou seja, não, aquele não tem nada não. São Era 400 só e poucos mortos, pouca morte. Se você comparar com o que aconteceu no Chile, não é nada não. Aí vai dizer, não, aí se você olhar, tinha partido político de oposição, mas também o pessoal do outro lado fez crime e tal, etc. Você começa a dizer que um período da história que havia uma memória que estava se consolidando como uma memória que não deveria, como uma memória de que aquele momento não deveria aparecer de novo, aí você começa a ter o quê? Os discursos que contradizem aquilo. E aí você tem populações que não viveram mais aquilo. Jovens que não viveram o sistema ditatorial. E pessoas mais velhas que se sentem muitas vezes ressentidos com as transformações sociais que aconteceram. Sim. Então, vá juntando uma coisa com a outra. Junte crises econômicas e junte a crise na democracia representativa. Porque a democracia representativa, ela continua em crise, ela continuará em crise até o momento em que nós comecemos a perceber que aquelas pessoas são nossos representantes mesmo. Sim. Mas quanto mais a gente se distancia, por isso que eu estava falando do fim das identidades coletivas, quando eu falei sobre o discurso contra os sindicatos, o discurso contra entidades de classe, etc., é porque você tem ali a destruição de uma noção de política que poderia ser feita ali, no miúdo, entre as pessoas. Não é? Quando você tem esse sistema em que poucas pessoas dominam economicamente praticamente todo o Brasil, grupos muito minoritários têm muito poder e a maioria das pessoas não conseguem participar, aí você vai ter toda essa panela que permite essa ascensão, né? Que Cláudio estava pensando, como é que pode? Foi tão rápido. Mas é rápido porque você tem todos os ingredientes que estão ali, né? Que são abastecidos por algumas coisas que eu percebo. Mais uma coisa que eu vejo. A ascensão de um discurso conservador, que não necessariamente é conservador no sentido clássico. Sim, filosófico. Porque quando a gente fala em conservadorismo no sentido filosófico, você vai pegar, por exemplo, o pensamento de Edmund Burke, sim, que é o grande pensador que dá origem ao conservadorismo no livro Reflexões sobre a Revolução Francesa. Ele diz, isso aí vai dar bronca. Ele fala na Revolução Francesa. Por quê? Os modelos revolucionários, eles não respeitam o que existe. Então, o correto seria você ter as transformações sociais, o conservadorismo acredita nisso. É você ter transformações sociais conforme a transformação na própria sociedade. Mas essa transformação tem que vir de dentro, é o que diz ele, né? De dentro da sociedade para fora. Então, vai acontecer um dia de haver uma transformação social e permitir, suponhamos, que a Irlanda tenha um casamento entre pessoas do mesmo sexo. Irlanda é um país altamente católico? Sim, e tem lá. Por quê? Porque o modelo foi se consolidando dentro da população. É isso que o conservadorismo acredita. Ou deveria acontecer. Então você tem eles distorcem muito. Aí você tem isso. E aí você tem a ascensão de uma internet brutal. Porque a internet... a gente conversava isso muito tempo atrás, né, Maria? A gente dizia, o problema do Brasil é que a internet chegou antes da cidadania e da educação chegar. Antes da escola. Tem uma frase bem interessante. Assim, a internet se democratizou no Brasil antes da escola. Ou seja, esse é um problema gravíssimo. E olha só como é grave em todo canto. E aí vem os debates sobre o controle da internet, que é muito cuidadoso que a gente tem que falar. Mas vejam só o que a internet produziu, o WhatsApp produziu em alguns cantos.
você for olhar em Mianmar. Mianmar é um país que a gente fala aqui no Brasil. Quem diabo é que vai se lembrar de Mianmar? Vamos lá. Mianmar tem uma confusão entre dois grupos populacionais. Um grupo populacional budista, que você pensa budismo, você pensa sempre pessoal zen, carequinha e tal. Você tem um grupo e tem os muçulmanos de um lado. Pois os budistas, que são maioria, fazem uma perseguição constante sobre a população muçulmana, ao ponto de realizar massacres contra a população. E boa parte dessas notícias que chegam, que são notícias falsas, como um muçulmano que estuprou uma criança que apareceu morta dentro de uma mesquita, não sei o que e tal, movimentam aquela população para violência. Na Índia, nosso sistema indiano, que até pouco tempo se é a maior democracia em termos de números absolutos. O governo indiano facilitou o acesso a smartphones. Aí você diz, qual o problema nisso? A Índia precisa entrar na tecnologia do smartphone. O mundo hoje é isso. Ah, mas o smartphone que era comprado lá na Índia, ele tinha um aplicativo do governo que estava instalado obrigatoriamente. Obviamente, esse aplicativo tinha o quê? Ele pegava absolutamente tudo que você dizia e ele fazia todo um processo de organização dos algoritmos para fazer com que as notícias que chegassem até você fossem apenas notícias favoráveis ao governo e que fossem notícias que tratavam os opositores. Ou seja, é uma democracia. Até que ponto que a gente pode discutir isso como uma democracia? E aí que no Brasil é a mesma coisa. Você veja, estamos hoje, no início do governo Lula. E na rede social o governo já não consegue bater de frente com as narrativas que acontecem. Ou seja, as narrativas da internet, elas têm minado a democracia e elas minam o sentimento, que para mim isso é uma das coisas piores, o sentimento de comunidade. Sabe, Cláudio, Mariano? Sim. Faz quase 5 anos que eu não moro mais aqui no Brasil. E da última vez eu demorei quase 4 anos para pisar aqui por causa do Covid, então não consegui vir. Eu fiquei lá no Canadá e não consegui vir agora. Quando eu cheguei aqui, o que mais me impressionou, e além de tudo eu também não tenho rede social, então estou quase trancado em casa. Daqui a pouco eu vou morar num iglu. Tá quase um Wittgenstein. Vou morar no iglu. É o quanto você não tem mais o elan de uma população brasileira, de uma identidade brasileira, que foi construída a duras penas, obviamente pelo Estado, mas também tem uma construção que é uma construção, digamos assim, orgânica. Existe uma construção orgânica, mas tem uma construção também do Estado. Mas é a quebra da noção de comunidade. É a quebra da noção de empatia com o outro. E esse é um problema seríssimo, porque acaba num problema ético que Mariana acabou de falar. A democracia envolve a ética. Sim. A preocupação também com aquele que está formando, que está na sua comunidade. E aí você vê, são vários elementos. A pandemia foi outro elemento que prejudica, que amplia a crise democrática. Porque todo mundo ficou em casa. Porque o contato diminuiu. Porque você não tem mais gente participando ativamente. Porque boa parte das discussões acontecem via rede social. E na rede social você não tem, ou pelo menos na maioria dos casos, não tem um elemento importante na discussão, que é a vergonha. Pois é. Sabe? John Stuart Mill, um grande filósofo inglês do pensamento utilitarista, no livro Sobre a Liberdade, que é um dos livros que ele discute as liberdades, um capítulo que ele fala sobre liberdade de expressão é bem interessante, porque é um tema que se fala hoje, e eu acho que a liberdade de expressão está totalmente vinculada à crise democrática. Ele diz assim, a liberdade de expressão, ele dá 2 exemplos. Um exemplo ele diz desse jeito. Um problema, se você vai fazer uma crítica, o exemplo é exatamente esse. Você vai fazer a crítica ao preço do aumento do preço da comida. Se você fizer essa crítica ferina num jornal, é uma coisa. Se você fizer essa crítica ferina, grave, em frente a um depósito de comida em que você tem o dono, é outra, cheio de gente na frente, é outra. Por quê? Porque você está incitando aquela população a entrar naquele território. E aí Stuart Mill dizia uma coisa interessante. Ele dizia, uma coisa importante que controla a liberdade de expressão é o controle da própria sociedade. É a vergonha. É a vergonha. Traduzindo em miúdos, é a vergonha. É o camarada dizer assim, eu tenho um pensamento tal, pensamento, sei lá,
um pensamento que é preconceituoso, mas eu não falo porque eu tenho vergonha. Então aquele movimento, por quê? Porque outras pessoas vão criticar. Tá todo mundo ali e você não fala. Mas na rede social, amigo, você tem coragem pra tudo. Isso não era uma coisa que... Eu sei que o Kant é o oposto na questão moral e ética do Stuart Mill, porque o Kant é da deontologia, da ética universal e tal, mas é uma coisa interessante que o Kant falava uma coisa parecida, que ele dizia assim, ele dizia uma coisa é o que deve ser para o bem da sociedade, outra coisa são as suas inclinações, porque as suas inclinações, os seus desejos, as suas vontades, as suas particularidades, você guarda para você não é obrigado a colocar isso no espaço público. Que era exatamente o controle social que a gente faz, muitas vezes, né? Das nossas paixões, das nossas vontades, das inclinações. É bem interessante essa visão. E na internet você não tem mais, né? Não tem mais isso. E aí você passa por cima. E aí você encontra as outras pessoas. A internet permite que você tenha um senso de comunidade. Aí voltando entre pessoas que pensam igual a você. E aí você passa a acreditar que aquilo dali é a única verdade. São chamados ecos, né? Câmeras de eco. Você entra na internet, o algoritmo está lá repetindo tudo aquilo que você quer ver. E você passa a acreditar que aquela versão é a única e é a versão mais correta. E que tudo aquilo que é contraditório àquela versão, ela não é apenas algo contraditório. É algo errado, é algo imoral, é algo que deve ser combatido. Isso é muito prejudicial. Por isso que hoje o debate sobre a saúde das democracias envolve também como é que nós, enquanto sociedade, lidaremos com a internet. Sim. Porque quando a internet surgiu, Mariana, que escreveu uma tese que envolve um pouco sobre isso, mas quando a internet surgiu, se falava em aldeia global, agora nós teremos a expansão do conhecimento. Nossa, havia muito entusiasmo. Entusiasmo, era assim, um negócio, menino, era a última maravilha do mundo. Do mesmo jeito que existiam os teóricos mal-humorados, estraga-prazeres, lá nos anos 80, como um Raymond Williams, que dizia assim, esse negócio vai dar merda. Ou como um Humberto Eco, que sempre falava, era da informação, é o cacete. Olha que isso aí vai dar problema, informação e conhecimento são coisas diferentes. Mas havia realmente muito entusiasmo que a internet ia fazer uma revolução cognitiva. E existiam aqueles poucos que ficavam ali dizendo, vocês cuidado, vocês não sabem onde vocês estão chegando, não é bem assim, vocês não estão observando direito. É complicado. Curioso. Desculpa, Maria. Não, fica à vontade, Cláudio, para falar. Não, curioso é que ninguém conseguiu prever. Né? Exatamente. Se eu estiver enganado, me corrijam. Mas ninguém conseguiu prever o monstro que estava sendo criado. Se questionava, mas eu estou dizendo assim, antes disso, né? Ninguém chegou e disse, caramba, olha, vai ter esse instrumento aqui futuramente que vai funcionar dessa forma. O desenvolvimento do computador em si começa lá atrás com a Ada Lovelace, né? Mas o pensamento computacional e tal, mas a internet em si, não. E a forma como a gente lida realmente é... Cara, quando eu vejo a dinâmica do TikTok, as dancinhas, bicho, é sério. Nosso padrão informacional. Poxa, a dinâmica, vocês trouxeram muita questão do individualismo, mas o próprio Instagram, que é um canal fantástico que nós usamos muito, é muito pesado como nós desenvolvemos tudo em torno, né, do visual, né, de como o culto à beleza ele se torna cada vez mais forte, mais pesado no nosso cotidiano. E eu fico pensando, poxa, como é que eu posso fugir disso? Como é que eu posso diminuir isso? Eu falo muito isso para os alunos, né? Poxa, pessoal, pensem um pouquinho como é que vocês podem se blindar um pouco mais dessa exposição. Passa a ser necessário, né? Você está se expondo muitas vezes o corpo. Muitas vezes não, quase sempre o corpo. Não sei onde é que vai parar, não. Bicho. A internet é uma coisa tão... E aí eu vou amarrar uma ponta aqui para a gente chegar nesse outro ponto da conversa, que tem a ver com tudo isso que a gente está falando, talvez culmine aí. A internet ela é tão forte no sentido de privatizar tudo e qualquer coisa, e no sentido de potencializar esse sentimento do individualismo. E eu não estou nem falando do conceito de indivíduo, que é uma outra coisa que filosoficamente não tem nada a ver com esse sentimento individualista, né, egoísta mesmo e tal, que se desenvolve hoje em dia. A internet, ela produziu no mundo, e o Brasil tem sido palco disso nos últimos anos, né, produziu fenômenos, ou potencializou fenômenos que já existiam, mas eram mornos, talvez mais a menos, por causa da vergonha talvez,
por causa das questões, que são essas coisas que a gente hoje conhece por duas palavras, né? Os discursos negacionistas e a produção das fake news, que ameaçam duramente a democracia e a vida pública. Porque quando eu falo negacionismo, a palavra negacionista circulou muito na imprensa nos últimos anos no Brasil, teve questão da pandemia, teve um monte de coisa e tal. O negacionismo, para mim, o discurso negacionista é o discurso que está confrontando a rua. É o discurso que está confrontando o que existe. Está confrontando a ciência, está confrontando a verdade, está confrontando a ética, está produzindo um contradiscurso baseado em uma reunião de visões individualizadas que querem dobrar a sociedade a uma visão de mundo muito particular. O Brasil foi palco disso e muita gente se aproveitou disso. E muita gente enricou e está enricando às custas do discurso negacionista que o Brasil potencializou através da internet. Porque para mim o negacionismo é algo que já existe desde sempre, mas como o João bem colocou aqui, era uma coisa que não vinha à tona com tanta força. Mas a internet ela é um grande megafone para esse tipo de discurso que aí está, né? E isso me parece ser hoje um dos principais cuidados que as democracias ocidentais precisam ter para preservar a sua saúde, para preservar suas instituições. E é uma coisa difícil de se combater. É uma coisa muito problemática, né? Muito complexa, porque cai mais uma vez naquele ponto que a gente estava discutindo aqui de qual é a medida certa para se controlar isso. Alguns países já limitam o tempo de adolescentes, crianças na internet. Minha esposa está fazendo especialização, ela é psicóloga, e ela está fazendo especialização justamente em cima de como as tecnologias de comunicação virtual, smartphone, telas, enfim, influenciam na formação das crianças e adolescentes e tal. E aí outro dia eu vi um podcast que ela foi convidada e ela estava trazendo justamente isso, que alguns países já proíbem ou limitam a quantidade de tempo das crianças e adolescentes com as telas. Então, imagine o impacto disso para o futuro. A gente não tem nem como prever. Né? A gente não tem nem como saber como isso... O que está gerando nesse momento no cérebro das nossas crianças. Eu não sei vocês, eu sei que Mariana não tem filho, eu não sei vocês, João. Teve um agora, recentinho. Tem, menino. Mas o meu amigo, vidrado. Não, o pai e a mãe é em cima, mano. A gente é em cima... uma horinha por dia, televisão, mais um tempinho aí durante a semana para um joguinho. Final de semana a gente flexibiliza um pouco mais, mas a própria criança, na dinâmica do desenvolvimento dela, ela já está aprisionada. Né? Até um ponto, para fechar essa reflexão, é que no Brasil existe uma legislação proibitiva com relação à publicidade na TV. Mas eu não percebo nada em relação a isso na internet ainda. Então, quando o meu filho lá está assistindo lá o Lucas Neto, que ele mesmo já faz propaganda, né, no próprio episódio, você entra nos episódios, você tem ali a publicidade que para aqueles 5 segundinhos lá, meu amigo, e ele já shopping. Eu vejo meu filho, ele sabe até as frasezinhas lá do coisa assim. Às vezes eu repete nem tanto que ele já decorou. Eu nem conhecia a Shopee e meu filho já sabia. Mas ele tem sabe. 7 anos, 6 anos. Mas sabe. Imagina a mim que só tem 7 meses. Sabe, quando entrar nisso, aí não vai sabe o que você vai perceber, João? Ela bebezinha e ela mexendo, ela tocando, ela passando lá na ela fica com raiva. Eu já percebi que ela fica com raiva porque ela me vê muito lendo o Kindle, né? Aí um dia desse ela foi tentar mexer no Kindle assim, aí mexi, aí só saía a mesma página. Não tinha animação nenhuma, acho que na cabeça dela disse, qual é a graça disso aí? Mas tem uma coisa que eu acho muito... que eu acho que é importante a gente discutir quando a gente fala sobre a internet e que está vinculado a essa nova forma da gente se comunicar, a forma que a gente se comunica em que você não necessariamente vê o outro e você não tem espaço de comunidade, você não tem assembleia, você não tem argumentação face a face, você não tem o carisma, ele pode ser o elan, o carisma, ele pode ser criado, ele não necessariamente existe. Então, se a gente for olhar os fenômenos políticos, vamos pegar os dois fenômenos políticos que a gente tem como todo mundo praticamente conhece. O fenômeno de Donald Trump e o fenômeno de Bolsonaro. E aí daqui a pouco eu chego nas fake news. Mas os dois fenômenos políticos, eles estão ligados diretamente à forma como a mídia os levantou.
Começando com Donald Trump. Quem era Donald Trump? Era um bilionário. Boa parte da fortuna dele foi construída pelo pai dele. Ele é um herdeiro. Ele se meteu nos anos 80 em uma série de transações complicadas e espúrias que praticamente o levaram à falência. Quando é que ele reaparece ao mundo? Como apresentador no reality show, O Aprendiz. Que ele utiliza aquela frase, "You are fired", né? Você tá... e a forma como a mídia americana o glamourizou como homem de sucesso, o homem que não importa o que aconteça, ele é forte, ele tem boas opiniões, ele leva a empresa a crescer, está ligado diretamente à forma como o americano médio viu. Viu como a definição dele. Ele diz no discurso em que ele ganha a nomeação para concorrer à presidência, ele diz: "Eu sou a sua voz", para o americano médio. Com o discurso de que ele vai trazer a América de novo, né? America First, que é um discurso que existia no pensamento supremacista branco nos Estados Unidos da década de 30. E certamente isso daí, os americanos são melhores do que nós em marketing e muito mais. Então eles sabem, já sabiam disso. Mas é a mídia constrói Donald Trump e ele se utiliza disso. Bolsonaro é a mesma coisa. Porque onde é que a gente se acostumou a ver Bolsonaro? Nos momentos de polêmica. Mas aí você tem o quê? Bolsonaro começa a aparecer nos programas que nem existem mais. CQC aparecia o dia todo segunda-feira, estava lá. Opinião polêmica, porque dá. Ou seja, o jornalismo, quando ele entra numa fase que não é mais o jornalismo informativo e crítico, mas é um jornalismo de consumo, ele precisa trazer as pessoas para consumir o jornalismo, ele se perde. Ele auxilia essa ascensão. Por quê? Bolsonaro está no CQC, aí você tem Bolsonaro em programas de auditório, como por exemplo o Super Pop. E aí se começa a criar a figura do homem diferente. A mídia vai insuflando aquilo. A voz do homem comum, olha, a voz do homem médio. Pânico. Criou um personagem de humor. Que ficava lá, mito. Então, quando aconteceu a eleição, você tinha uma parte da mídia tradicional que precisava, nem imaginava que estaria, digamos assim, auxiliando a ascensão política daquele candidato, mas uma parte da mídia tradicional que auxiliou a formatação da sua imagem. E aí é onde a mídia social entra. Porque essa imagem ela é ampliada num nível jamais... Se perde o controle total. Né, que jamais se imaginou. Que se perde o controle. E aí, onde é que a gente... até que ponto a gente pode interferir nisso? Vamos pensar aqui nas fake news. Notícia falsa é um negócio muito antigo, né? A notícia falsa, a difamação, por isso que existe nos códigos penais, calúnia, injúria, difamação, tem direito a dano moral, por dano de imagem, por dano disso, daquilo. Tá lá no Código Penal, no Código Civil, tá na Constituição Brasileira. É muito antigo. Se você for olhar nas histórias das eleições brasileiras, só o que aconteceu foi a utilização de notícia falsa. Desde a época, sabe lá de quando Arthur Bernardes utilizou umas cartas falsas de não sei onde, na época do governo de Getúlio Vargas. Getúlio Vargas deu um golpe do Estado Novo com a notícia falsa. Com a notícia falsa, o plano Cohen, e por aí vai. Então não é nada novo. E na política, a utilização de notícia falsa é algo que há muito tempo se fala. Mas sabe o que é que se fala também na política? Se diz assim... A política também precisa se utilizar. Era um dos argumentos. Se utilizar de alguns momentos, não é nem mentiras, mas de extrapolações para chamar a atenção das pessoas. Então, se eu chego esculhambando tudo, dizendo falsidades, mas eu chamo a atenção das pessoas para a minha base de discussão, supostamente isso é um discurso político, eu não poderia limitá-lo. Mas tudo isso, todas essas teorias foram pensadas antes da internet. Antes da internet. Né? Aí por que a gente não consegue? Há muito tempo que se discute o controle sobre a internet. Quando a gente fala em controle sobre a internet,
Aí lá vem gente dizer que é uma proposta comunista, Eu ia é falar uma proposta A, B, C, D, é o chavismo, é não sei o que lá. Os países democráticos, eles precisam regular aquilo. As pessoas não falam que o Twitter é comunista e o Elon Musk vai salvar o... Pense. Né? Sabia dessa não. Ah, é? Eu tenho uma opinião sobre Elon Musk, mas não posso dizer não, que é capaz dele me processar, que ele tá processando todo mundo. Mas é o que diz, mas a gente precisa regular, a televisão é regulada. Existem programas que não podem aparecer na televisão em determinado horário. Confere? Sim. O que é que você acharia? Você acharia normal, meu dia, ter um filme de sexo explícito para uma criança acessar? Não. Se você falar... Ou violência extrema. Você diz, isso é uma regulação. Por que a internet não pode ser regulada também? Sim. Se hoje ela é uma das principais, se não a principal forma de comunicação. Precisa de uma regulamentação. Do contrário, vai acontecer aquilo que o Carl Lowenthal falou. Se você não cuida da democracia, não é militante ao ponto de protegê-la, você vai ver a sua destruição. Não é? E na dinâmica do Instagram, né, dentro dessa minha militância pela democracia, cada postagem... Chegou um momento que eu comecei a ver quantos seguidores eu perdia em cima das postagens. E isso tornou muito interessante. E chegou um momento que eu passei a me divertir realmente com isso. Porque se eu fazia uma postagem mais agressiva, aí eu perdia 10, 15, 20... Quando a postagem era mais de boa, assim, mais uma crítica direta, por exemplo, ao presidente, aí eram 4, 5. Mas isso era muito sistemático, cara. Toda vez que eu me posicionava, eu perdia seguidores. E a própria dinâmica da rede social faz as pessoas ficarem angustiadas com isso, né? De você perder seguidores. Mesmo que você não consiga monetizar, você não ganha dinheiro com o Instagram. Mas você... fica triste, as pessoas deprimem por isso. Né? Mas isso se tornou um exercício bacana, assim, pra mim. Rapaz, se aquele povo ali, se eu tô perdendo seguidores, isso é legal. Mas ao mesmo tempo é triste. Eu fiz uma postagem uma vez, eu perdi alguns. Se eu soubesse, eu tinha... Postado antes para fazer uma triagem, uma coisa interessante. É uma triagem mesmo. Eu passei a ver dessa forma, Mariano. Mas acaba sendo, né? A gente Deixa não tem eu contar uma história. Você trouxe quando você está falando da Índia, vários momentos eu não quis lhe interromper, porque são muito, muito legal as suas falas. Mas quando você trouxe o caso da Índia, eu lembrei o caso da China, né? Que meu cunhado, ele morou lá na China, ele foi estudar lá e tal. E duas situações. Uma, claro, a China é uma ditadura, partido único, e é o primeiro país a criar um exército de hackers. É o primeiro. Saiu na frente do resto do mundo numa perspectiva, inclusive, de controle social. Né? Google, Instagram e por aí vai, todos são genéricos criados pelo governo, né, para controlar justamente a dinâmica da sociedade. Lembra muito o George Orwell em 1984, né? E aí meu cunhado, ele me mandou um zap. Tem um VPN que chama, VPN. Você acessa a internet. Ele me mandou um zap e fez, Claudinho, manda foto. E ele foi meu aluno de geografia, né? Lá, muitos anos atrás. Manda a foto daquele cara na frente da fila de tanques. Aí eu me bota aí. Aí até então, isso faz muitos anos. No massacre da Praça... da Paz Celestial. Da Paz Celestial. Aquela foto é massa. Aí manda a foto. Por que você não pega ele? Não, aí ele me explicou. Naquela época eu não sabia disso, né? Aí, tá bom, mandei a foto. Aí, mas explica aí, por que isso? Não, porque a galera aqui não sabe, eu tava explicando pra eles e tal. Digo, os caras não têm acesso a uma foto, pô. Não tem acesso a uma foto. E a memória institucional é muito forte, né? É o partido que cria a memória, né? Total. E eu, rapaz, cuidado e tal. E ele tem que ter cuidado redobrado, né? Porque ele era gay, namorava com um sul-coreano e namorava escondido e lá... E mostrando a foto. E lá é crime. Da rebeldia. Meu amigo, era pena de morte, arrancar a cabeça dele. Ele tá querendo arranjar um problema. Mas deu certo. Ele tá vivo. Graças a Deus. É casado, mora em São Paulo. Graças a Deus que ele tá bem. Mas esse negócio do exército de hackers é outro fator fundamental na crise democrática, né? Porque a eleição do Brexit, a eleição não, o referendo do Brexit, em 2015, a eleição do Donald Trump em 2016
eles têm, já está provado por A mais B, uma influência muito grande de exército de hackers russos, né? Em que, e sobretudo ali na Inglaterra, a partir do escândalo Cambridge Analytica, e nos Estados Unidos, você tem um relatório de um procurador especial, né, Robert Mueller, que fez a investigação, que as redes sociais elas foram inundadas, né, de fake. Aí quando a gente diz exército de hacker, não necessariamente de hacker mesmo, mas foram inundadas de fake news, criados por pessoas lá na Rússia, em alguns casos na Geórgia, etc., por aí vai, e foram direcionados para determinados grupos. É interessante, tem um livro muito bom, do Timothy Snyder. Timothy Snyder é um grande historiador, ele é uma das grandes referências atualmente no estudo do século XX, XXI. Timothy Snyder é americano. Ele tem um livro chamado Na Contramão da Liberdade, que é a crise da democracia nos Estados Unidos, na Rússia e, digamos assim, no resto da Europa, em que ele vai mostrando ponto por ponto. Ele também tem um livro interessante chamado Sobre Autoritarismo, 20 lições para o mundo contemporâneo, que ele vai pegar... É um livro pequenininho, são 20 lições básicas para que você compreenda como o autoritarismo funciona, né? E aí, o Timothy Snyder, ele mostra como determinadas notícias eram direcionadas para gerar medo num eleitor americano específico. Sim. Então você tinha uma notícia que era direcionada exclusivamente para o eleitor branco do Kansas. Olha a utilização, né? Pois Era uma notícia falsa criada para... Aí você tinha várias notícias criadas para o eleitor, e é isso que a internet permite, que chegue na capilaridade para o eleitor latino que foi... que é descendente daqueles que fugiram de Cuba na época... lá na Flórida. No escândalo da Cambridge Analytica, tinha grupos de psicólogos. Exatamente, para compreender o que era. Porque aí você tem... Aí onde você está, você consegue movimentar emoções. É o contrário do que o Habermas falava lá, que você tem que ter um discurso racional. Emoções. Você cria emoções, se amplia medos. E aí, a partir do o medo é um dos principais inimigos da democracia. Não é? Porque você tem o medo no governo, na eleição de Bolsonaro, na primeira eleição, havia o medo de quê? Aquela famosa história lá da sexualização das crianças. Você pega as questões que são mais... A estratégia hoje é pegar as questões que são caras às pessoas. A emoção básica, a família, o medo de você perder a sua casa e por aí vai. O misticismo que se envolve também e entra nas questões religiosas. Exato. Né? E é aí onde eu digo que a gente, enquanto democracia, tem que, com muito cuidado, e criar um sistema principiado, com princípios bem definidos, de controle, ou não de controle, mas de regulamentação. Não gosto da expressão controle, porque parece que o Estado vai analisar antes. Comunista. Não é isso, não. É porque ele dá a ideia de censura. E quando a gente está falando aqui, não é censura. É você responder pelo que você postou. Entendeu? Se eu faço algo e eu tenho uma regulamentação, eu respondo por aquilo. De forma administrativa, de forma civil, de forma criminal. É importante que isso aconteça. E isso acontece em outros países. Isso acontece na Alemanha, principalmente. No caso lá da Itália, do movimento 5 Estrelas, eu tenho uma descriçãozinha que o livro traz, né? E eles postam, né? É porque tem todo um modus operandi, né? Então ele postava lá. Aí se tivesse muito engajamento, aí eles continuavam postando outras notícias, muitas vezes fake news, exagero, tal. Ele continuava. Só que às vezes quando ele postava lá um tema que não gerava muito engajamento, aí ele já apagava, já deixava passar, enfim. Mas dentro dessa dinâmica, ele criou uma estrutura tão pesada que consegue chegar ao poder. Exato. E existe uma semântica interessante, Meio tentativa e erro, né? Do pensamento político. Você falou agora nessa coisa da regulamentação. Eu mesmo fico falando, às vezes, nas aulas, quando eu vou falar nesses temas, eu digo, olha, preste atenção, que regulamentação não quer dizer uma forma de censura, de controle. Regula, vem de regra. Você criar
um sistema de regras, esclarecer esse sistema de regras e organizar um padrão. Porque a gente tem esse sistema de regra na nossa vida. É claro, senão nós não estávamos nem aqui. Exatamente. A regulamentação é isso. Aí quando você fala na regulamentação, as pessoas já associam, tem uma semântica, né, do pensamento político que é bastante distorcida e que a internet faz isso muito bem, né? E olhe, recentemente tem tido uma discussão muito grande sobre isso, que é a tal da a liberdade de expressão como se fosse absoluta. Sim. Né? Primeiro, que eu acho é um equívoco interessantíssimo, mas existe. Não existe liberdade de expressão absoluta em canto nenhum do mundo. Mas nos Estados Unidos não tem. Nos Estados Unidos existe o âmbito de proteção da liberdade de expressão é maior, muito grande. Inclusive, só um parênteses, a gente depois tem que fazer uma conversa aqui, num outro episódio, sobre um mito chamado Estados Unidos. Porque, para os brasileiros, existe existe uns Estados Unidos mitológicos, né? Que não é bem aquilo que acontece. Mas veja só para falar aqui da liberdade de expressão, é um exemplo bem claro. Que agora está na discussão em forte, que você tem aquele podcaster, né? O Monark, que está aparecendo aí, por aí vai. Tem o Glenn Greenwald também, que está também. Bem, nos Estados Unidos existe uma vertente de defesa da liberdade de expressão, uma vertente teórica, que é a vertente absolutista, que é o quê? É a que diz que a primeira emenda diz: o Congresso não fará lei que restringe a liberdade de expressão. Então, tem expressão lá, no law é no law, nenhuma lei. Então, você pode falar o que você quiser. Isso daí era defendido por um grande jurista da Suprema Corte, que foi juiz da Suprema Corte americana, chamado Hugo Black. Mas nunca isso foi colocado em prática. Nem ele, em seus votos, ele fez isso. A versão dos Estados Unidos é que a liberdade de expressão ela é ampla até o momento em que ela está incitando uma ação ilegal iminente. Que é exatamente aquilo que eu falei lá do... É parecido com aquilo que eu falei do John Stuart Mill. Que é o quê? Se o camarada está de frente a um celeiro dizendo: vamos matar os produtores de comida, eles estão transformando a fome, e a população entra e mata, ele cometeu um crime. Mas era liberdade de expressão. Não, você estava incitando aquela população a cometer um ato ilegal. É isso que os Estados Unidos falam. Que é muito traduzido, é muito utilizado uma expressão chamada clear... o perigo real. O perigo real e presente. Clear and present danger. Mas até se parece que a gente pode falar de absolutamente tudo, mas não é. Nos Estados Unidos, mesmo alguns discursos que são considerados discursos que a primeira emenda protege, a sociedade não permite. Quantas vezes a gente viu pessoas que cometem discursos racistas que a sociedade cancelou? Hoje a gente fala em cultura de cancelamento, mas antigamente era boicote. Eu não vou assistir o filme de fulano de tal, porque o cara fez essa fala. Então a sociedade também reage. Só que as pessoas olham para os Estados Unidos e acham que o modelo brasileiro deve seguir o modelo americano. Mas quando nós criamos a nossa Constituição em 1988 e criamos um modelo de liberdade de expressão, nós estamos olhando para os grandes documentos do pós-guerra. Nós estamos olhando para a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Nós estávamos olhando para o grande monumento constitucional, que foi a Lei Básica Alemã, após a Segunda Guerra Mundial, para a Constituição Portuguesa, para a Constituição dos países pós-guerra, que pensavam a sociedade em que as liberdades elas precisam ser, digamos assim, administradas pela dignidade humana. Sim, claro. Ou seja, existe um elemento essencial na sociedade democrática, e é um elemento ético. É garantir que ninguém, absolutamente ninguém, seja visto como mero instrumento. É um pensamento kantiano, concorda, Mariana? Sim, concordo. Ninguém seja visto como mero instrumento. E que o Estado tem o dever de proteger essas pessoas contra a sua objetificação, contra transformá-las em objeto. E daí a liberdade de expressão, ela pode ser controlada. Quando você tem um discurso de ódio, quando você tem um discurso racista, quando você tem um discurso antissemita, quando você tem um discurso negacionista ao ponto de você negar uma parte da história importante, como, por exemplo, o Holocausto ou a escravidão. E isso é importante no debate democrático. É total. Porque a gente não pode imaginar que o sistema de democracia pode permitir absolutamente tudo. Ele pode e deve permitir os seus detratores,
mas se proteger. Sabe o que é interessante? As pessoas que ficam com esse discurso de que se pode falar tudo, que tudo é liberdade de expressão, e são pessoas que geralmente se colocam na defesa de ideias liberais, né? Mas se você for para a filosofia liberal clássica, e se eu pegar a ética liberal que é discutida, por exemplo, com Locke, com todo mundo, não se pode tudo, nunca se pode tudo. Eu não entendo de onde se tira a associação entre a filosofia liberal e eu posso fazer qualquer coisa porque o indivíduo está acima de tudo. Se o indivíduo não pode, a primeira lição que Locke dá é assim, o indivíduo ele não pode estar acima do outro indivíduo. Exatamente. Então, se você está vivendo em sociedade, meu amigo, você não pode, você tem um limite para fazer aquilo ali. Então as pessoas ficam exagerando, mas aí, mais uma vez, eu acho que a nossa cultura de consumo extremamente voltada para a individualização, para a privatização dos sentimentos, dos desejos, das paixões, tem uma grande responsabilidade nisso. Mas é claro que a gente se estenderia muito, né, em um outro assunto aí. Mas eu acho que deu bom a conversa, não foi? Deixa eu contar só um caos. É uma história real. Faz um ano passado, eu fiz uma análise do livro Casta, As Origens do Mal-Estar, é da Isabel Wilkerson. E ela faz um paralelo muito bacana, ela escreve muito bem, ela faz um paralelo entre o sistema de castas da Índia, o racismo norte-americano e o nazismo, enquanto perseguição aos judeus, aos ciganos, etc. E ela faz um paralelo entre esses três casos, e aí eu fiz um vídeo e postei e tal. Aí daqui a pouco uma menina, uma ex-aluna, manda uma mensagem para mim, dizendo que um aluno, que estudava com ela na época, estava dizendo que eu estava fazendo apologia ao nazismo, e ele me detonando lá no Twitter, bicho. E o menino me seguia no Instagram, mas realmente eu não uso o Twitter, eu não posto no Twitter, eu só acompanho para ver as notícias. E aí eu fiz, sério, aí eu fiz, manda os prints aí para mim, por favor. Aí ela mandou os prints. Aí o meu amigo, o cara dizendo que eu tava fazendo apologia ao nazismo, e a galera lá concordando. E aí uma menina disse, realmente eu fui lá ver o vídeo, ele faz apologia ao nazismo. Aí eu, peraí, meu amigo, peraí, né? Aí que vídeo é esse, né? Aí eu entrei em contato com ele, meu amigo, comecei a ligar. Aí foi quando eu descobri que você podia fazer ligação pelo Instagram, né? Eu comecei a ligar pra ele, esse menino negando minha mensagem, negando. E eu falei, rapaz, eu quero falar com você. Rapaz, eu dei uma pressão nesse menino tão grande. Hoje eu me arrependo de não ter dado um processo nele, sabe? Mas resumindo, ele me pediu 1000 desculpas, disse que me interpretou errado. O vídeo, inclusive, tá lá no Instagram, se vocês quiserem, depois vocês podem ver, não tem nada demais. Pelo contrário, eu tava explicando. Mas, pô, muita gente age de má fé, cara. Quer dizer, a minha sorte foi que uma menina e depois um outro garoto lá vieram me falar, mas assim, imagina a quantidade de pessoas que caluniam, difamam. E a internet é assim, né? Se você chegar dando um chute, vai ter a multidão que vai chegar junto. Pô, Mariana, agora imagine, poxa, a gente se policia. Na verdade, não é questão de se policiar, porque a gente tem um compromisso com conhecimento, com livros. Né? Vocês citaram vários autores, vários pensadores. Né? Hoje eu fiquei mais na posição de telespectador aqui, adorei o bate-papo, João Carlos. Então a gente tem esse cuidado de trazer o conhecimento, de trazer a palavra, né, de grandes nomes da história ou da atualidade. Aí de repente vem um monarca da vida e vem falar um bocado de merda lá. Sabe, bicho, me adoece. Monarca eu conheci quando ele jogava Minecraft no computador. Isso é o que dá a gente ter discussões políticas com o pessoal do Minecraft. Acaba sendo assim, né? Mas eu acho que foi muito bom papo. Foi bom papo. O episódio vai ficar bem rico aí. A gente quer agradecer aqui a João Carlos pela participação especial. A primeira, hein? Primeira de muitas, né? Veio pro Brasil, já botamos pra trabalhar, tá vendo como é que é? Eu já soube não tem essa folguinha do Canadá não, meu amigo. Que ele vai fazer uns videozinhos de vez em quando pra gente postar no nosso canal. Vai ser nosso correspondente internacional, será, hein? Direto do Iglu lá. Direto do Canadá pra cá, analisando as questões internacionais. Vamos ver aí. Então foi muito bom estar aqui com vocês. Espero que vocês gostem desse episódio, tá? Vocês podem aí continuar nos seguindo aí, vendo os anteriores também, que estão muito legais, e pode esperar que quinzenalmente a gente vai estar aqui sempre trazendo bons conteúdos para vocês. Compartilhem com os amigos, ativem o sininho, curtam. Sigam em todas as plataformas de preferência. Bom, valeu.